Meu nome é Valdemar Ortiz, eu sou urologista e fui professor titular da Escola Paulista de Medicina. As minhas origens, como meu sobrenome já diz, espanhola, meus avós vieram da Espanha no início do século passado, desembarcaram em Santos em 1906 e foram para o interior do estado de São Paulo, na época, trabalhar na lavoura de café. Eu nasci em Londrina. E passei a minha infância numa cidade muito próxima de Londrina, que era uma cidade muito pequena na época, chamada Araponga, onde eu fiquei durante 2 anos fazendo o primeiro e o segundo ano do científico. E para fazer medicina, ou eu teria que ir para Curitiba ou vir para São Paulo. Como nós tínhamos laços familiares aqui em São Paulo, tinha uma tia minha, irmã da minha mãe, que morava já aqui, ficou mais fácil para mim vir para cá. E eu vim com um colega meu de Londrina, que pretendia fazer engenharia. Me matriculei no Colégio Mackenzie. E o Colégio Mackenzie ficava ali na Rua Maria Antônia, e pela manhã eu saía a pé, ia a pé até o Colégio Mackenzie, depois voltava na hora do almoço, e à noite eu fazia o cursinho, que era o 9 de julho, na Praça da Liberdade. Acabei me adaptando bem, fiz o vestibular, acho que foi o primeiro ano do CECEM na época, em 1965, entrei na Escola Paulista de Medicina, né, e me formei em 1970. Portanto, eu sou da 33ª turma da Escola Paulista de Medicina. A minha intenção era fazer obstetrícia e ginecologia. É isso que eu queria fazer. E, para tanto, eu tinha que fazer residência médica. E naquela época nós tínhamos que fazer primeiro a parte geral, né, os 2 anos de cirurgia geral. Aí prestei o concurso para a residência na escola e comecei a fazer a residência de cirurgia geral. E tem uma particularidade aqui que é interessante, que hoje não existe mais, que naquela época o residente, nos 2 primeiros anos, era obrigatório morar no hospital, a não ser que fosse casado. Mas tinha que morar lá. Nós morávamos no 11º andar do Hospital São Paulo. Então tinha um alojamento lá com os beliches e nós tínhamos que dormir lá, morávamos lá, né? Então esse contato, por isso daí o nome residência, né? Então esse contato muito próximo com os colegas todos residentes, né, foi muito enriquecedor. E você trocava ideias, conversava com um, conversava com o outro. Você estava muito próximo também dos pacientes, porque você estava dentro do hospital 24 horas praticamente. Então isso foi uma passagem muito interessante. Aí fiz a residência de 2 anos gerais, depois um ano na urologia, e fiquei como voluntário na urologia. Em 1976 eu fui para a França, no serviço do professor Brisset, onde eu fiz lá o que seria hoje um pós-doutorado, né? Fiz um fellow lá durante o ano de 1976. E em 1981 eu fui para Cleveland, fiquei 3 meses, um período curto de 3 meses, que eu estava muito interessado, focado na época no transplante renal. Em 1982, portanto 12 anos depois da minha formatura, que eu continuava na disciplina como voluntário, já havia feito mestrado, já havia feito meu fellow fora, abri uma vaga para professor assistente na disciplina de urologia. E aí nós decidimos, o Hélio Egídio foi para anatomia e eu fui para técnica cirúrgica. Então, aí na técnica de cirúrgica eu tive a oportunidade de montar um laboratório, fazer pesquisa experimental, trabalhei junto com o pessoal da nefrologia, e em algumas outras disciplinas do departamento de cirurgia, e lá eu fiz o meu doutorado, fiz a livre docência na técnica cirúrgica, fiquei 14 anos na técnica cirúrgica. E tive a oportunidade de participar do curso de pós-graduação da técnica e orientar vários doutorandos com trabalhos experimentais, alunos de PIBIC, fazia treinamento, eu montei um laboratório de microcirurgia, tínhamos lá um microscópio cirúrgico
e eu ajudava também no treinamento do pessoal da ortopedia, pessoal da cirurgia vascular, a treinar anastomoses, microanastomoses vasculares e de nervos. Então foi um período bastante produtivo para mim também, em termos de produção científica e de crescimento na carreira. Então, em 1996, nós tivemos um concurso para professor titular na disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina, e o professor Miguel Sruji ganhou esse concurso. E logo ele me convidou para conversar com ele, que ele queria que eu saísse da técnica cirúrgica e viesse para a urologia para auxiliá-lo na montagem da disciplina, na reformulação da disciplina. E junto com o Miguel, nós começamos a reformular a disciplina. E saímos atrás de doadores, pessoas que doaram lá para a gente fazer as reformas que precisavam ser feitas, né, na nossa enfermaria. E dentro da enfermaria nós fizemos uma sala de procedimentos minimamente invasiva, né, onde nós fazíamos alguns procedimentos cirúrgicos, uma outra sala de telemedicina, e nós montamos um esquema de telemedicina bastante avançado na época. Nós fazíamos já transmissões das nossas reuniões para o Brasil inteiro, e a disciplina cresceu muito, trouxemos muita gente de fora e subdividimos a disciplina em subespecialidades, eram 11 subespecialidades, e demos oportunidade para todo mundo. Isso trouxe um crescimento importante na disciplina de urologia, que se tornou aí, sem dúvida, a mais importante na época no país. Nós tínhamos uma produção científica muito grande, um curso de pós-graduação bastante concorrido, bastante forte. Em 2004, se criou uma nova vaga de professor titular na urologia. Já tinha o Dr. Miguel Sruji, abriu-se uma nova vaga. E eu fiz esse concurso e me tornei professor titular junto com o professor Miguel Sruji. E dividimos lá as tarefas. Em 2006, o professor Miguel fez concurso na USP para professor titular de urologia, professor titular aqui da Escola Paulista de Medicina até 2015, quando eu me aposentei. A minha trajetória na Escola Paulista de Medicina, como vocês veem, teve altos e baixos períodos em que, para mim, foi muito impactante, mas, graças a Deus, na somatória final, eu digo que eu devo quase tudo que eu consegui na minha vida à Escola Paulista de Medicina. Nesse período também, extra-escola, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, fui vice-presidente, organizei congressos. Eu me aposentei, então, em 2015, e eu digo que praticamente tudo que eu consegui na minha vida, eu devo à Escola Paulista de Medicina. Agora, tudo isso não poderia acontecer se eu não tivesse o apoio da minha família. Maria Helena, minha esposa, estamos próximos dos 50 anos de casados, foi fundamental em toda essa minha trajetória, porque ela viveu todo esse período. Talvez eu tenha sido um bom exemplo dentro de casa, né? Muito obrigado.